A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui nessa manhã de domingo, trazendo uma palavra da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, e nesse dia nós queremos compartilhar com vocês e meditar um pouco no Salmo número 1. O Salmo número 1, ele tem 6 versículos, e ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? O Salmo número 1 nós podemos considerar como a verdadeira felicidade. E eu separei aqui as palavras que nós vemos nele, que às vezes a gente repete tanto e que a gente nem presta muita atenção. Então a primeira palavra que nós vemos é o ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são aqueles que não têm fé ou que têm desprezo pela religião. Às vezes nós falamos do nosso Deus, da nossa religião, que somos evangélicos ou que somos cristãos ou que conhecemos a palavra de Deus, e as pessoas muitas vezes elas não têm fé e elas desprezam isso que nós temos. Então esses são os ímpios. Os pecadores são aqueles que cometem pecado. E o pecado, o que é o pecado? É uma violação de um preceito religioso, é uma desobediência aos mandamentos ou à palavra de Deus. E os escarnecedores são aqueles que zombam, principalmente zombam do que é sagrado. Então, às vezes nós estamos falando da palavra de Deus e as pessoas, além de não reconhecer o que nós estamos dizendo, ainda tem esse princípio de zombar. Porque às vezes é um hábito, não conhece, pura falta de conhecimento. Esse é o ponto principal do que nós vemos aqui. Então, quando nós refletimos sobre o Salmo número 1, nós podemos entender que quando Deus fala feliz, bem-aventurado o homem, ele quer dizer feliz, né? A felicidade está nesse homem. Então, assim, feliz é o homem que tem prazer em andar com Deus. Esse é o primeiro ponto. Esse prazer de estar com Deus na nossa vida, de mostrar que nós temos sabedoria em ser amigos das pessoas, mas nós não andarmos conforme a forma das pessoas ou do mundo. Ao contrário, nós mostrarmos para as pessoas que quem é Jesus e o que ele fez conosco e quem ele é na nossa vida, faz com que essas pessoas, ao invés de nós andarmos no caminho deles, no conselho deles, eles é que andam no nosso. Porque eles veem em nós que nós somos diferentes. Então, assim, o que nós podemos fazer com esse versículo é exatamente o contrário. Ao invés de nós não andarmos com eles, nós não pararmos no seu caminho, nós não escutarmos o que eles têm para nos dizer, de nós não seguirmos os seus conselhos, o ideal é que nós sejamos esse exemplo para que eles possam seguir a nós, para que nós possamos ser cheios o suficiente para mostrar para essas pessoas que é bom andar com Deus, que nós somos felizes em andar com Deus e que eles devem olhar para nós e pensar, eu também quero. Então, feliz é o homem que tem prazer verdadeiro em andar com Deus. Queria trazer também para vocês a reflexão sobre a consciência que a palavra nos dá quando diz que ele vai dar o seu fruto na estação certa. Essa consciência de que nossa vida ela é feita de ciclos e que os ciclos eles trazem seu fruto no tempo certo. Nós não temos fruto todos os dias, nós temos o fruto no tempo determinado. Nós plantamos e nós colhemos. E Deus ele é tão maravilhoso que ele já nos garante que se nós andarmos com ele, se nós nos enchermos dele, se nós conhecermos a ele de perto, as nossas folhas, elas permanecerão verdes e presentes o tempo todo, porque nós vamos estar sendo alimentados pela fonte verdadeira,
que é Jesus Cristo, que é Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo nos guardando e nos dirigindo todos os dias. E o tempo todo, o ano inteiro, nós teremos a nossa folhagem verde. Isso significa que nós vamos estar sendo nutridos pela palavra de Deus, nutridos pela direção de Deus o tempo todo. E, por último, eu quero refletir sobre os últimos versículos que falam sobre o caminho do ímpio, que é diferente do caminho do justo. E aqui nós podemos pensar que nós sempre temos o direito a uma escolha e que a escolha, ela depende de nós, ela depende de mim e de você. Nós não podemos culpar as pessoas ou o mundo pelo aquilo que nos acontece ou por aquilo que nós colhemos, muitas vezes. A Bíblia diz que existem dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho com Deus, ele assegura que tudo que o homem fizer prosperará. Mas ele também garante que não é assim o caminho da pessoa que anda sem Deus. Porque o caminho da pessoa que anda sem Deus, ele vai ser como uma palha que a moinha ela roda e o vento espalha. Ou seja, é uma pessoa que aparentemente pode ser feliz, mas ela é vazia em si mesma. E o primeiro vento pode derrubar, o primeiro vento pode espalhar. O homem sem Deus, ele não tem foco, ele não sabe exatamente para onde ele vai ser levado. Mas nós que andamos com Deus, nós temos uma certeza, nós sabemos da nossa salvação. E não só nós sabemos que nós temos um lugar assegurado ao lado de Deus, quando nós partimos daqui, mas nós também temos essa garantia de que enquanto estivermos aqui, nós vamos seguir prosperando, nós vamos seguir com as nossas folhas verdes, nós vamos seguir alimentados, sustentados por Deus e as nossas folhas serão viçosas, serão bonitas, serão lindas e que o nosso fruto vai vir no tempo certo. Então eu deixo para vocês hoje essa reflexão, amém? Salmo número 1, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E bem-aventurado é esse homem, que tudo que fizer prosperará. Feliz é o homem que anda com Deus. Feliz é o homem que tem prazer na lei de Deus. Tenha prazer em Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Deus abençoe todos vocês. Um excelente domingo e que vocês sejam felizes com Deus.